Deus abençoe os irmãos que estão na internet. Saudações a todos nessa tarde de domingo. Hoje, irmãos, é dia 2 de agosto de 2026. Estou aqui novamente eu, pastor César Leal, levando mais uma live culto aos irmãos ali da internet, através do Facebook e também pelo YouTube. Peço a Deus nosso Senhor que abençoe a nossa reunião. Temos aqui a irmã Jocelina, que está conosco, e daqui a pouco acredito que o irmão Luiz Fontaniva também vai chegar para estar conosco aqui, assistindo a nossa reunião que temos para dar graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, o dono da obra. Vamos orar, irmã Jocelina, vamos levantar de pé. Pai Celestial, nós te agradecemos agora que nós cantamos e ofertamos o nosso cântico a Ti, antes de entrarmos na live. Pedimos a Tua presença e a Tua misericórdia nessa tarde de nós, que Tu possa estar conosco, regendo todas as coisas e assim manifestando a Ti através da palavra falada e da pregação que Tu tens para nós nesta tarde de domingo. Pedimos as Tuas bênçãos para a palavra e para nós também no físico, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que se cumpra também a Tua vontade aqui na terra, como também aí no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ofertar, irmãos. Quem deseja ofertar as ofertas pode trazer aqui no lugar das ofertas. Pode sentar, irmã Jocelina. Vamos continuar aqui. Então, irmãos, estávamos a semana passada ali, no outro domingo passado, estava falando sobre liderança do Espírito Santo. E hoje nós vamos continuar com o mesmo assunto, porque não deu para terminar. Então vai para uma parte 2 desta live. Mas, irmãos, estamos passando por alguns problemas, porque no Facebook o nosso tempo de culto que deu na mensagem passada foi de 1 hora de duração e um pouco mais. Mas na hora de passar para o YouTube, infelizmente, está sendo 38 minutos. Então, ali quando começo a ler as mensagens do irmão Brana, já não pega mais na live lá do YouTube. E eu noto, irmãos, que isto parece ser algo proposital que eles estão fazendo, talvez do próprio canal, sei lá eu, o que acontece. Acredito que é o inimigo, nos perseguindo por causa da palavra da verdade desta hora. E assim vai se cumprindo o que Jesus disse, que nós seríamos perseguidos quando falássemos a verdade. E a verdade da palavra, ela é perseguida pelas pessoas que não creem na palavra e às vezes até pelos que se dizem crer e que estão ali crendo na mesma mensagem de Branham e podem estar ali também fazendo denúncias falsas, com mentiras ao Facebook e a outros canais, para tentar barrar a palavra de Deus e a obra que Deus tem começado dessa outra porção agora. Porque, irmãos, todo o inferno está contra esta verdade de um homem só, ou a liderança de um homem só, ou também, como podemos dizer, a mensagem de um só homem, que foi o que o irmão Branham pregou, ensinou, mas o inferno está contra esta verdade. Agora, quando nós falamos de inferno, irmãos, temos que entender que não é somente a parte das hostes espirituais, e da maldade que atuam no inferno, mas há de se compreender também que
neste mundo, aqueles que são filhos do inimigo e servos do inimigo de Deus, Satanás, eles estão aqui fisicamente para estarem também contra nós que pregamos a palavra da verdade neste mundo físico. Então, quando fala que todo o inferno está contra esta verdade, este inferno são inimigos, às vezes, que são na carne. São os filhos do inimigo que seguem ao nosso inimigo, né? E ao inimigo de Deus, principalmente, porque quando nós somos atingidos por algum deles, é atingido o nosso Deus. Ele disse: aquilo que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Então nós sabemos que na verdade perseguem ao nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós professamos a fé na sua palavra, na Bíblia. Então esses inimigos físicos também usam para nos perseguir e barrar o mais que eles podem de propagar a verdade da hora e do momento. Nós aqui cremos na outra porção agora, que viria, posso que não seria escritura, ali do parágrafo 43, na mensagem Espírito da Verdade, que irmão Branham pregou. Cremos no parágrafo 44, que ali se encerra isto. Cremos que o último eleito, ele entrou. Porém, nós estamos pregando as almas que já estão encarceradas, e cada pregação é para dizer a elas o motivo de que ficaram encarceradas. E o motivo é porque não creram no último e sétimo mensageiro das eras, irmão William Marion Branham. Não creram nele, nem na sua pregação. Então, essas denominações que creem em Pai, Filho e Espírito Santo, de uma maneira errada, não sabendo que o nosso Deus é único e um só, mas é o mesmo Deus dentro de uma só pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, e que termina na obra de Jesus Cristo, que ele começou com o Alfa e ela termina com o Ômega Branham, né? Com o profeta Branham. Então, esta mensagem de Branham, ela fica para o último tempo. O irmão Luiz está chegando agora, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Se o irmão ainda quiser ofertar, nós já fizemos a adoração das ofertas. O irmão pode ir até lá e voltar, e que Deus o abençoe grandemente. Nós aqui, irmãos, somos poucos que estamos começando esta obra. E aqui, irmãos, quero esclarecer para alguns irmãos, talvez na internet, eu não ganho nada do YouTube, nem mesmo do Facebook, não sou monetizado, não ganho dinheiro para fazer esta obra. Eu vivo do meu salário, do meu emprego, do meu trabalho que tenho diariamente, inclusive nos finais de semana, e também estes irmãos aqui que agora se propuseram a ofertar e também a dizimar, né? Eles que sabem a cada um a sua obrigação. Então é o que tem sustentado esta pequena obra que começou ali em novembro de 2023, a outra porção agora. Então, se tem pessoas que pensam que eu ganho muito dinheiro porque apareço na internet e essas lives vão para o mundo inteiro, vocês estão enganados, irmãos. Nós aqui somos irmãos pobres, irmãos que vivemos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu simplesmente faço uma obra daquilo que demorei anos para fazer, para iniciar a fazer, até que eu tivesse certeza do chamado que Deus me fez. Então, durante anos, eu fiquei ali frequentando algumas igrejas evangélicas, até que descobri a mensagem do irmão William Marion Branham, e após descobri então também a terceira etapa revelada através da pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi essa pessoa estranha que pregou na linha que continuou a linha de irmão William Marion Branham, que viria um outro homem após ele, e também a linha do Alfa, que não podemos sair dela. E fui com eles até
aonde diz ali, fique com esta palavra ou com esta mensagem enquanto for escritura. No momento em que se constatou que não foi escritura, então ali eu saí e respondi então o meu chamado, o chamado que tive do Senhor Jesus Cristo e da unção que Ele me deu no dia do chamado, de ser servo, pastor, ungido por Ele mesmo, Ele próprio, a ser o que estou sendo, pregando aqui na internet. Não ganho nada para fazer estas lives, apenas tenho que responder o chamado de Deus. Mas isso tem, claro, faz perseguições de pessoas contra nós, todo o inferno está contra a verdade do Senhor, mas também tem as bênçãos de Deus, porque o Senhor Deus também tem me guardado até aqui e tem guardado estes irmãos que estão aqui comigo e também ajudado eles em suas mentes também, porque ainda eles não creem totalmente. Então eu faço as lives e respondo o chamado. E eles vão crendo conforme o Espírito Santo mesmo trabalhar neles, né? Porque o que é o servo de Deus? O servo de Deus fala da palavra e ajuda os irmãos. Mas quem confirma eles é o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo é que tem que fazer esses irmãos verem a palavra que nós estamos vivendo nesta hora. Então, eles assim têm que enxergar o que está acontecendo no momento e na hora. E a mesma coisa é para os irmãos que estão na internet, as pessoas que me assistem, sejam de qual for religião que você seja. Assim é o cumprimento da palavra de Deus para este último dia, até o arrebatamento. O arrebatamento, ele não é da maneira que as igrejas evangélicas elas pregam. Irmão William R. Branham pregou diferente. O arrebatamento vem primeiro de uma mensagem, uma trombeta que toca na boca do profeta para restaurar a palavra. Este foi o último profeta, né? Irmão Luiz, tem ali o teu gatinho, acho que ele quer entrar. E eu não sei se você deve deixar ele ali fora, porque tem um cachorro bravo lá que você sabe, né? Então, se você quiser proteger ele, ou você leva para dentro de casa, ou deixa ele entrar, mas aqui ele vai incomodar. Então, veja o que você vai fazer, Luiz. Então, irmãos, continuando. Luiz, isso está atrapalhando a live e o culto. Porque essas coisas me tiram a concentração. Sim. Então vejam, irmãos, continuando aqui a falar do nosso Senhor Jesus Cristo, da palavra dele. A pessoa estranha pregou, ele vai atrapalhar aqui, Luiz, você tem que tirar ele fora daqui, está tirando toda a minha atenção. Por favor, leve ele para lá, se você puder, leve ele lá para a tua casa, não deixe ele aqui. Obrigado. Então, irmãos, nós estamos falando ainda sobre liderança no Espírito Santo, que nós começamos a falar isso a semana passada. O irmão Luiz, leva ele dentro da tua casa, Luiz, porque o cachorro vai aparecer uma hora movido pelo diabo e vai dar problema, e tranque esse gatinho. Perdão, irmãos da internet, mas aqui às vezes a gente precisa também colocar alguma coisa em ordem, porque tem irmãos que não têm certa inteligência para agir, então a gente tem que falar alguma coisa. Continuando, irmãos. Estamos falando sobre liderança do Espírito Santo e também eu estava falando da mensagem da pessoa estranha. A pessoa estranha veio, cumpriu após Branham, muitos não creem nele, que era o pastor Osmar Rodrigues Costa. E muitos que creem nele não creram, eu acredito, de uma maneira correta. Eu mesmo não cria de uma maneira correta. A maneira correta de se crer do pastor Osmar eu só fui saber depois que eu saí da mensagem, não da mensagem, eu saí do grupo, né, para ficar um pouco afastado depois de sofrer alguma pequena, digamos assim, não digo perseguição, mas retaliamento
de pessoas que não gostavam da minha pessoa e não gostam até hoje, e não vou obrigar a gostar, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas os irmãos que são águia estarão entre eles no ajuntamento da palavra, isso é certo. Então vejam, irmãos, a gente às vezes tem que se retirar e ficar em Deus para ver algumas respostas que a gente mesmo tem. Então, quando obtive essas respostas, até mesmo do meu chamado, então eu tive a certeza que era para pregar da maneira que tenho pregado e para esclarecer alguns irmãos, porque vários irmãos, vamos dizer assim, saíram da mensagem ali do grupo do pastor Osmar na época que eu estava, houve afastamento, mas tudo aquilo, irmãos, foi um rebuliço que Deus fez antes do pastor Osmar sair. Deus já estava agindo para fazer uma limpeza na casa dele, porque haviam no grupo pessoas que estavam ali assistindo cultos, mas não estavam crendo totalmente, porque se ficassem crendo, eles não teriam saído da maneira que saíram. Porque uma coisa é nós crer firmemente na palavra daquele pregador que pregou. Então, se você crê, eu, por exemplo, criei na mensagem que o pastor Osmar trouxe. Mas quando ele falava ali de um só homem e eu notava que ele queria ser esse líder, eu achava que era obra de nicolaísmo, mas não era nicolaísmo. Então eu pude ter a certeza do que era realmente o nicolaísmo. O nicolaísmo é um clérigo que uniu a política junto com a religião. E isso a Virgem Prudente, as águias não fazem, né? Agora sabemos que todo o tempo Deus trabalhou através de uma liderança do Espírito Santo sobre uma pessoa específica que ele escolhia como liderança do povo. Nós estamos falando ainda sobre liderança do Espírito Santo. A liderança do Espírito Santo age em um só homem, desse homem vem uma mensagem em cada tempo, e naquele tempo, então, os que se unem a este homem formam o quíntuplo de Efésios, ali pregado pelo apóstolo Paulo. Este quíntuplo fala o que aquela liderança do dia que foi movido para trazer a mensagem através do Espírito Santo, que é Deus, né, que move e faz a sua obra através de um homem. Tudo é necessário um homem. Até mesmo Satanás necessita da parte humana para ele fazer as coisas que ele tem que fazer. Ele age no espiritual, mas ele age também através daqueles que a ele se rendem. E o Senhor Jesus também age através dos seus filhos aqui no mundo, a esposa, o ministério da esposa que veio, né? Perguntaram para o irmão Brana, mas a esposa tem um ministério? E o irmão Brana respondeu afirmativamente que sim. É o ministério da hora que estava acontecendo ali mesmo diante dos olhos deles. O ministério do próprio irmão Branham, que começou esse ministério da esposa, revelando todas as coisas e colocando as coisas em ordem no dia dele. Mas este ministério da esposa continuou com a próxima pessoa que viria após Branham e que não seria um profeta como foi Branham, porque o último anjo ele restaurou as coisas, deixou tudo conforme que tinha que ficar na palavra, em ordem. Então o próximo apenas era para profetizar outra vez e continuar falando a mesma mensagem do irmão Branham, porque o próprio irmão Branham disse: esta é a mensagem verdadeira. Ela tem que ficar sempre ali, no foco. Então, nós vamos até o arrebatamento com a mensagem do último mensageiro, mas com a liderança do Espírito Santo sobre outro homem. Então, nós cremos aqui, neste ministério da outra porção, que após pastor Osmar partir, então, a noiva não ficou ali com um quíntuplo completo, porque eles foram dissipados. Deus dissipou isso através da saída do pastor Osmar.
Eles querem sustentar que o quíntuplo continua através da eleição de outro pastor que ficou no lugar ali do tabernáculo. Mas ali, o que acontece é apenas uma votação humana, não é a continuação do que Deus quer que seja, porque Deus continua sempre com o homem que ele escolhe, e quem ele escolheu no tempo foi Osmar Rodrigues Costa, um pastor entre outros pastores, mas escolhido para levar adiante a mensagem de Branham aqui no Brasil, após ter passado o tempo da evangelização que veio para o Brasil, lá dos Estados Unidos, onde a coluna de fogo então se moveu, e no tempo do irmão Arthur Russell Martin, ele trouxe a mensagem para cá, ele foi o apóstolo. Então, ali converteu-se aquele pastor Joaquim Gonçalves Silva, e também foi um apóstolo para outras nações, onde ele pregava no rádio aquela mensagem, a mesma mensagem de Branham, e também a mensagem que o irmão Martim estava ali, tinha trazido para o Brasil. Então ficaram ali pregando, evangelizando durante alguns anos, até que o irmão Martim partiu, continuou mais um tempo ali, pastor Joaquim Gonçalves Silva ali, como chamada a segunda etapa, continuou. Mas houve um que levantou do ano 2000 para frente, ou para cá, para trazer uma nova mensagem. Uma mensagem também de restauração para a própria noiva aqui do Brasil, a mensagem de Branham. Era a mensagem profetizada outra vez, através da liderança de um só homem. Enquanto o pastor Joaquim pregava, ele até poderia ser esse homem, com certeza. Então, aqueles que partiram e ouviram a mensagem através do pastor Joaquim Gonçalves Silva e através do irmão Arthur Russell Martin, e que partiram, ou seja, faleceram antes de levantar a pessoa estranha, certamente essas pessoas, se eles foram crentes fiéis naquela fé, e naquele tempo de evangelização, eles partiram em Cristo, Jesus. Mas ao momento em que levantou a pessoa estranha e aqueles que rejeitam aquela mensagem da hora, então eles não recebem esse galardão, e não tem como, porque você não pode rejeitar aquilo que Deus envia na hora. Daquela hora em diante, para se salvar, a pessoa tem que crer na mensagem daquele mensageiro da hora. Então agora, terminando ali a etapa, com o pastor Osmar Rodrigues Costa, Deus tem levantado uma outra voz para continuar até o arrebatamento. E é assim que nós cremos, porque está profetizado ali no parágrafo 44, a outra porção que viria quando não fosse mais escritura. Porque nós aqui, irmãos, o nosso ministério não crê que o pastor, ele é dono do dízimo e que ele pode fazer com o dízimo o que ele quiser. O dízimo é de Deus, sempre foi de Deus. O pastor administra o dízimo. Ele ganha seu 10% ou o que a igreja votar, dependendo da quantidade de irmãos que tem ali, E assim a liderança do Espírito Santo sobre ele vai sendo assim. E tem uma parte, que é o dinheiro da igreja, que aquilo não pode ser tocado pelo pastor sem autorização dos membros da igreja. Então, as pessoas que têm esse dinheiro e que se usam dele estão abusando de Deus, são réus de juízo por não fazerem o uso correto do dinheiro que entra na igreja através dessa maneira, porque o pastor, ele recebe o salário, daqueles irmãos. O salário é o 10%. É assim que Deus deixou, que o irmão Branham também explicou, e que ele vivia desta maneira. Outra coisa que nós aqui da outra porção cremos é que quem não paga dízimo não herdará o reino de Deus. Por quê? É simples, irmão. As pessoas gostam de viver aqui no mundo a sua vida,
mas não colocam, não dão valor naquilo que seria o mais essencial. Quem é que nos dá a vida eterna? Quem é que nos deu o fôlego de vida? Onde nascemos, da nossa mãe ali, que gerou com o nosso pai, e nós viemos a esse mundo. Quem é que sustenta todas estas coisas? É o Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas preferem valorizar outras coisas. Eles dão dinheiro para bailes, eles dão dinheiro para festas, eles dão dinheiro para futebol, eles dão dinheiro para impostos. Isso também é certo, né? E Deus não proíbe você ter ali o seu momento aqui no mundo, a sua alegria, aquilo que você gosta de viver. Mas o cristão, ele sabe que ele precisa viver para Deus se ele quiser a vida eterna. E para que herdar a vida eterna, você tem que viver debaixo das regras da palavra de Deus, a Bíblia. Então, se você sai fora disso, você não pode ter como ter entrada no reino de Deus. E ao momento que você escolhe o reino de Deus, então você escolhe a Bíblia, viver pela Bíblia. O seu Senhor agora é a Bíblia, é a palavra. O seu Senhor agora é o Senhor Jesus Cristo através da palavra. Nem tudo aquilo nos convém, nem todas as coisas nos convém, disse o apóstolo Paulo. Né? Nós podemos ser alegres, felizes, temos nosso sítio, nossa casa de campo, nossa casa na praia, mas também lá na praia nem todas as coisas podemos fazer iguais àqueles que não creem na Bíblia fazem, porque eles usam do livre-arbítrio que Deus lhes deu para viver, assim como eles têm, nós temos também a escolha. E quem escolhe viver pela Bíblia agora tem o seu livre-arbítrio, mas de uma maneira que é mais resguardada do mundo. E quanto mais próximo do arrebatamento, mais nós temos que ter santificação pela palavra de Deus. A santificação, irmãos, não significa não fazer sexo. O sexo, ele é permitido fazer de acordo com as regras que a Bíblia também ensina, né? Dentro do casamento, após a pessoa se unir ali, casar, uma mulher não pode andar por aí com o seu namorado beijando ele. Até nós estávamos ouvindo hoje uma pregação em que o pastor Osmar estava falando sobre isto. Se não me engano, o nome da pregação era... Você lembra, irmão? Noiva Morna. A Noiva Morna, isso. É uma pregação que ele fez em 2017. Mulher Morna. Isso. A mulher cristã morna. Isso aí, irmão. Então nós estávamos ouvindo ali. E então tem coisas que a gente ouvia desse mensageiro, pastor Osmar, e que tem que reter. Agora, dizer que o dízimo é todo do pastor e que ele faz o que quiser com ele, isso para nós aqui não serve. Nós então seguimos o nosso ministério dessa maneira e aí cada um faz como quer, irmãos, porque o mundo continuará pregando a palavra de Deus como quer, inclusive a própria mensagem de Branham e aqueles próprios da terceira etapa revelada também vão pregar achando que estão todos corretos, né? De uma maneira que acham que estão todos corretos ali, a família Branham, mas não há correção com mancha. Se há uma mancha, aquela mancha vai te impedir de entrar no reino de Deus. Inclusive o próprio pastor Osmar, nessa pregação que nós estávamos ouvindo hoje, ali também, com os irmãos aqui, ele fala sobre uma mancha também, sobre mancha. A noiva não entra no céu com mancha. A noiva, a esposa do Senhor, né? Mas vamos ver aqui, continuando então, liderança no Espírito Santo. Eu vou ler aqui, irmãos, na Bíblia, onde fala em Lucas 22, 31 e 32, diz assim. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Diz o seguinte: Disse também o Senhor: Simão,
Simão. Simão, ele está falando o apóstolo Pedro, né, que era chamado também de Simão. Eis que... Só um pouquinho, acho que eu estou lendo errado aqui. É no 22, 31 e 32. Está certo. Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Veja, estamos falando de liderança no Espírito Santo. Então aqui Jesus está dizendo, quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. Agora vamos ver aqui em São João, no capítulo 21, o verso 15 em diante, está escrito o seguinte: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito uma terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queira ir. Irmãos, então, vejam aqui que Pedro foi escolhido por Deus para liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas não da maneira que a Igreja Católica Apostólica Romana diz que ele foi o primeiro Papa. Pedro não foi o primeiro Papa, nem o segundo, e nem o terceiro, e nem o Papa que viria depois disso. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem a liderança do Espírito Santo sobre um homem que Deus escolhe, e é a mensagem de um só homem, mas não uma liderança onde venha através de política e também escolha por homens que também fazem parte da política, porque ali sabemos que o Vaticano é um Estado dentro de um país, Roma. E ali ele já é outro país, e ali ele tem suas leis, e ali tem a política deles, uma política misturada com religiosidade, religião idólatra. Então sabemos que a Bíblia também não ensina que devemos adorar estátuas ou outras coisas, e nem mesmo os acendimentos de velas para as pessoas que já partiram deste mundo, né? Os mortos. Essas coisas, meus irmãos, pessoas que me assistem, isso são adoração que são feitas. Nós não estamos aqui para adorar mortos nem vivos, mas para saber que alguém prega a palavra da hora e seguir a mensagem de Cristo com aquela palavra da hora que Cristo traz na hora. E hoje a palavra da hora é a palavra que leva ao arrebatamento daqueles que seguem a mensagem do último mensageiro enviado de Deus a esta terra, William Marion Branham, o qual as pessoas têm rejeitado, e por este motivo é que elas não irão ao arrebatamento, estão crendo em igrejas denominadas, crendo errado, né? Então, irmãos, eu vou continuar aqui para nós falarmos sobre liderança do Espírito Santo,
continuar onde nós tínhamos parado com as citações do irmão Branham. Vou citar mais um pouquinho aqui agora sobre o irmão Branham. Vamos ver o que o irmão Branham tem a dizer para nós aqui na mensagem Cura Divina. A mensagem Cura Divina, que foi pregada em 19/12 de dezembro, de 1954. Aqui no parágrafo 234. Vamos ver o que diz aqui. Aqui, irmão Branham está dizendo assim: mas ajuda-me a viver de modo que em minha geração não me apresentarei em outra geração. Não terei nada para julgá-los, não terei de comparecer no juízo com eles, mas terei de comparecer no juízo com homens e mulheres com quem convivi. É isso que conta lá na ressurreição. Quando meus dias terminarem e eu tiver feito o melhor que pude, se sou servo de Deus, Deus levantará outro homem para si nesse dia, quando eu partir. Assim, eu não preciso estabelecer algo em torno da minha teologia. Cabe-me viver na luz que tenho e esperar até reticências em Deus pela próxima geração que virá. Ele terá um homem aí quando essa geração chegar. Amém? Ó, que coisa! Vejam aqui então, irmãos, nesse parágrafo, no finalzinho diz: ele terá um homem aí quando essa geração chegar. Qual é a geração que chegou após Branham? É aquela geração que veio a mensagem para o Brasil e foi tocada daqui do Brasil para o restante do mundo, através, então, de quando levantou ali, do ano 2000 em diante, a pessoa estranha que veio para explicar e profetizar novamente a mensagem de Branham para nós. Então, a pessoa estranha não era somente uma pessoa comum, mas uma pessoa que teria que ter sido recebido pelos demais e entendido que por ele ser um pastor comum, mas não era um pastor comum, era um homem em que nós deveríamos ter entendido que ele era a liderança mundial daquele dia, após Branham. E o irmão Branham, a mesma coisa, ele foi uma liderança mundial no seu dia, mas nem todos recebem assim. Por quê? Porque estão realmente cegados. As pessoas estão cegadas e não conseguem acompanhar ou não conseguiram acompanhar a evolução da palavra de Deus desde aquele dia do Alfa, pregando Jesus Cristo, nosso Senhor, ali ensinando os discípulos, e que terminou com a pregação do último mensageiro, o sétimo anjo, William Marion Branham. Eles não conseguiram seguir esta linha, eles não conseguiram seguir a linha de Paulo, que Paulo foi o primeiro mensageiro, e então, após Paulo ter sido, retirado, ou ter partido, falecido ali, não conseguiram ver que logo que Paulo se foi, mais um tempo adiante, alguns anos se passaram e Deus tem levantado outro mensageiro e as pessoas tinham que crer naquele homem, naquele dia. Então, irmãos, a salvação, ela vem através de nós crer no verdadeiro homem que prega sempre a mensagem da hora daquele dia, daquele tempo em que ele vive. E tem que se entender que aquele homem é um homem comum igual a nós, mas não é tão comum. É um homem que Deus ungiu para aquilo, para fazer uma grande obra. E lá na eternidade, quando nós encontrarmos ele ainda é uma liderança. Ele será uma liderança eterna, pois que ele foi escolhido para Deus para trazer esta mensagem aqui no mundo.
E enquanto ele pregava no mundo, isto no reino de Cristo lá, ele terá o seu galardão de ser governador ao lado do Senhor Jesus Cristo, pois a cidade santa que o Senhor Jesus Cristo foi preparar é para sua esposa eleita morar dentro da cidade, do palácio, e ali os seus governadores também vão governar sobre a terra. Porque Deus dará cargos a cada um deles, destes que seguiram fielmente e foram fiéis em suportar as perseguições nos dias em que estavam pregando esta palavra, a mesma que eu vos prego, porque enquanto nós pregamos, muitos zombam de nós, riem, nos ridicularizam, não creem em nós, nos chamam de malucos, Nos chamam de todas as coisas, irmãos. E assim, mas o reino dos céus, Cristo Jesus sabe sobre nós e Ele tem nos levantado. Então lá o galardão é outro. Deus tem um prêmio, galardão é a mesma coisa que prêmio, para cada um de nós que suportar aqui no mundo as perseguições dos incrédulos sobre nós e dos filhos do inferno, porque todo o inferno está contra esta mensagem e contra a pessoa que prega. E esses filhos do inferno não é somente os demônios, mas são as pessoas mesmo que servem a esses demônios aqui no mundo, pessoas físicas, pessoas de outras religiões que são contrárias à verdadeira palavra de Deus no mundo. Eles são os filhos de Satanás agindo aqui na carne, nossos inimigos. Pessoas que nos caluniam, nos difamam, pessoas que falam mal de nós pelas costas, que zombam, ridicularizam os filhos de Deus. Mas no futuro, está escrito na palavra que até mesmo nós pisaremos as cinzas destas pessoas ímpias. Então, irmãos, aqui falou que irmão Branham não estaria naquela outra geração que haveria de vir. Esta geração foi a geração do pastor Osmar em diante, ali, a pregação dele, do ano 2000 para cá. Ali quem responde para nós agora é o pastor Osmar. Quem cresce no pastor Osmar estaria salvo. E quem não cresce não seria considerado virgem prudente, ou não é considerado esposa do Senhor Jesus Cristo, porque tem ali rejeitado a liderança do Espírito Santo naquela hora e naquele dia, que é mais um homem que foi enviado à terra para ir levando a noiva, a esposa do Senhor, até o arrebatamento. Deus não faz obra alguma que não seja desta maneira, meus irmãos. A Bíblia toda confirma isto. Sempre Deus agiu através de um líder humano para pregar a mensagem dele, e os demais têm que crer nele e o respeitar. Se não acontecer isto, a pessoa perde a sua oportunidade que Deus tem dado. Então agora na outra porção, ainda existe um mínimo, pouquinho de espaço para que você se redima, se arrependa dos seus pecados, reconheça esta palavra da hora, a mensagem de irmão William R. Branham para o último tempo, quem ele foi, o que ele significou, e também reconheça a liderança da pessoa estranha em seu devido tempo, o que ele foi, o que ele significou. E neste pequeno tempo, a última abertura que há para você se redimir, pedir perdão a Deus, se você fez algum pecado, alguma coisa errada contra teu irmão, ou contra alguém que você falou pelas costas, se você não fizer isso neste pequeno tempo, você perdeu a última oportunidade de ir ao arrebatamento. Mesmo que você esteja na arca da palavra crendo, mas se você está com uma mancha no coração, por ter falado mal de algum irmão, por ter cometido algum pecado errado, escondido, por ter adulterado contra a tua esposa ou esposa contra o marido, por ter cometido uma fornicação,
algum pecado escondido, uma orgia fora do casamento, ou ido em alguma jogatina, ou feito algum negócio mal feito e ter enganado uma outra pessoa, seja irmão de igreja ou não, se você fez isso, ou se você está aí numa outra religião e não aceita esta palavra, a única palavra mundial que vem do Senhor Jesus Cristo para ti, você não tem entrada no reino de Deus, porque está rejeitando a liderança do Espírito Santo da hora sobre um homem. E Deus age em um homem ou através desse homem com o Espírito Santo, liderando a sua esposa, porque o que é o homem a não ser um pequeno administrador dos negócios de Deus? Nós, os pastores, os pregadores, ou os que são pastores dos seus tabernáculos, são apenas administradores dos negócios do Senhor Jesus Cristo, o único Senhor. Ele confiou a palavra a esses pregadores, e confiou aquele povo até que chegasse o dia do arrebatamento, para fazer deste povo uma esposa eleita, santa, pura ao Senhor. Assim apóstolo Paulo também falou. Ele disse: eu vim para vos fazer esposa santa, eleita ao Senhor. Então, irmãos, esta geração em cura divina, está escrito ali que o irmão Branham não responderá por nós. Nós estamos debaixo da pessoa estranha. O pastor Osmar é que falará por nós. Agora, após a pessoa estranha, ainda tem a outra porção agora. E é a última misericórdia de Deus. Enquanto pregam o Evangelho por aí, da maneira errada, da Trindade, e também o evangelho dos próprios branhamitas, continuando pregando uma mensagem morna, porque o próprio pastor Osmar hoje estava falando sobre isso, sobre a mornidão da igreja também, ele falou, e a igreja está morna, pregando um evangelho até de Branham morno. Por que está morno? Porque não creu na liderança do dia, então é tudo em vão. Tem que se crer na liderança da hora. E a liderança da hora do ano 2000 para cá foi Osmar Rodrigues Costa, a pessoa estranha, né? Mas a liderança de novembro de 2023 para cá já não era mais Osmar Rodrigues Costa, estava levantando uma outra porção. E o pastor Osmar Rodrigues Costa foi retirado em 9 de janeiro de 2024. E ali então estava se cumprindo mais uma última parte e etapa para o arrebatamento. E que está se cumprindo ainda hoje, em um pouco curto período de tempo que temos aqui no mundo, até que se dê o ajuntamento da esposa verdadeiras virgens prudentes. Agora vamos ver aqui o que dizem almas que estão em prisão agora. Vamos ver se eu consigo achar aqui no Busca de Goiânia, irmãos, a mensagem almas que estão em prisão agora. Esta mensagem foi pregada em 10 de novembro de 1963. Vamos ver aqui. E esta mensagem, irmãos, eu vou ler ela do parágrafo 347 até o 349, onde o irmão Branham está dizendo o seguinte: mas lembre-se, todo este tempo Noé esteve dentro da arca, a noiva está selada por dentro com Cristo. Hoje já não podemos mais dizer noiva, nós já somos a esposa. A esposa, né, está selada com Cristo. O último membro tem se redimido, sim. O sexto selo tem se produzido. O sétimo selo o traz de volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele. Destra significa mão. Livro da mão dele. E se assentou, ele requeriu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo.
Uma pergunta, irmão Brando está perguntando, isso mesmo? Sempre tem sido essa terceira puxada. Qual é que foi a terceira puxada? Foi a puxada do pastor Osmar Rodrigues Costa do ano 2000 para cá. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Esse foi os dias do irmão Branham, quando o irmão Branham então reproduziu a Cristo no natural através dele mesmo, Cristo encarnado no irmão Branham, pregando novamente a mensagem restauradora no mundo. Parágrafo 349. Pense, as pessoas poderiam prosseguir pregando, pensando que elas estão sendo salvas, crendo que elas estão fazendo o certo, crendo que suas organizações estão crescendo seguramente, e nem um raio de esperança sequer. E se essa visão foi isso, e tem sido tão dura contra as mulheres, nós temos chegado nessa hora. A porta está fechada. Acabou-se. O livro já está em sua mão. Pense nisto. Então, o Evangelho de Cristo sendo pregado, irmãos, pregado de uma maneira errada pelas denominações, e eles pensando que estão fazendo prosélitos e convertidos. Estão, mas são convertidos que não irão ao arrebatamento. Por quê? Porque eles mesmos, seus líderes, não atentaram para a mensagem do 7º anjo, não receberam a liderança do Espírito Santo no dia em que Deus mandou este homem à terra, que era a liderança dele sobre este homem, e este homem produzindo a Cristo novamente através da sua palavra, trazendo a palavra restaurada para nós. Então o irmão William Marion Branham reproduziu Cristo novamente nele mesmo. Entendem? Não que Cristo estivesse dentro dele, encarnado nele, mas a palavra que ele pregou mostrou a mensagem de Cristo ao mundo novamente, como se fosse Cristo mesmo pregando através de um outro homem. E este foi o irmão William Marion Branham fazendo isto. Então isto reproduziu ao Senhor Jesus Cristo novamente aqui no mundo, trazendo a palavra dele, restaurando, mostrando ao mundo: vocês estão errados em crer em tal coisa. Tinha que se crer nele, no irmão William Marion Branham, na pregação de Branham. Por isso, ele, como sendo o ômega, é o final de tudo. A pregação de Cristo no mundo termina em Branham. E Branham é a última verdade, a última palavra que permanece até o arrebatamento, como sendo a palavra verdadeira das virgens prudentes deste dia, as que têm o azeite. O que é o azeite das virgens prudentes? O azeite das virgens prudentes é a mensagem que o 7º anjo trouxe para nós. Toda aquela mensagem é o azeite derramado sobre as virgens prudentes que creram nele. Os que não creram nele ficaram sem o azeite, que era a liderança do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Vamos ler uma outra mensagem aqui, irmãos. Agora aqui a mensagem Espírito da Verdade diz o seguinte. A mensagem Espírito da Verdade, pregada em 18 de janeiro de 1963, do parágrafo 42 ao 44, diz o seguinte: e com exceção do outro dia, quando vim para o oeste, vocês têm tocado a fita, muitos de vocês, eu acho, vocês entendem, eu não sei do que se trata, estou esperando. Eu estou aqui agora, eu não sei porquê, só estou esperando.
Pode ser a minha hora de ir para o lar. Esse já é o parágrafo 43. Dá a impressão que é mesmo. Se for, haverá alguém que se levantará depois de mim, que levará adiante a mensagem. Ele será uma pessoa estranha, mas ele se levantará depois disso e levará a mensagem adiante. E preste atenção nela. Enquanto for escritura, fiquem com ela. Então, quem levantou e que trouxe esta palavra após Branham foi pastor Osmar Rodrigues Costa, do ano 2000 para cá. Ele trouxe uma mensagem estranha. E ele mesmo foi a pessoa estranha que cumpriu esta profecia de Branham. Tem umas pessoas que disseram para mim na internet que isto que estou falando que é profecia, que não é profecia de Branham. Ora, se você não entende o que é profecia, irmão ou irmã, não está vendo que está tão claro que irmão Branham profetizou isso. Ele viu isso e ele disse que haveria outro depois dele. Então você, meu irmão ou irmã, que fala desta maneira, veja bem a sua fé, se você crê em Branham mesmo. Porque creio que não crê, que irmão Branham era profeta e era vidente. Profeta tem visões, é vidente. Então ele mesmo diz aqui, preste atenção nessa mensagem deste homem que vem, em outras palavras, né? Preste atenção nela. Nós prestamos atenção nela? Creio que sim, né? Enquanto for escritura, fiquem com ela. Mas quando começarem então a dizer que o dízimo é todo do pastor e que ele faz o que quiser com ela, e outras coisas mais que aconteceu ali no tempo que eu estava ali, eu via também, né? Pessoas que tinham probleminhas, mas o pastor disse, isso nós não resolvemos aqui, está errado. A igreja de Cristo Jesus são tabernáculos que tem o seu povo. Aquele pastor está responsável por aquele povo perante o céu. E aquele povo que vai conversar com o pastor, ele tem que resolver os problemas sim, porque ele é um administrador dos negócios de Deus. E como é que não resolve os negócios do Senhor dentro da casa de Deus e dos filhos de Deus, que Deus lhe deu para cuidar? E quer receber os dízimos e viver com os dízimos. Não está errado. Porém, não é todo teu. Uma parte é do tabernáculo, uma parte é teu salário. Então você é um empregado de Deus para trabalhar neste mundo. Você não quis trabalhar numa fábrica, você não quis trabalhar no comércio, você não quis seguir uma carreira de advogado, ou de dentista, ou mesmo de ser médico, alguma coisa nesse sentido. Você não quis seguir algo aqui no mundo. Você então quis ser um pastor. Você tem que ver se Deus ungiu você pastor, ou se você se fez pastor. Você teve um chamado mesmo para pregar esta mensagem, ou esta palavra. Agora, se você teve um chamado, então que você entrou neste negócio, num negócio de Deus, você está abaixo de Deus, nós respondemos ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos sim a responsabilidade daqueles que pagam dízimos e ofertas ao Senhor dentro do nosso tabernáculo. E isto até mesmo daquele que tem a liderança do Espírito Santo sobre o quíntuplo do dia. E o quíntuplo do dia, assim como os políticos têm a sua também hierarquia, não é? O presidente da república manda em outras coisas, e aos governadores, e os governadores têm que respeitar aquelas leis da união maior, que seria a união, né? Ou seja, o país. Tem que respeitar as leis, tem presidentes, governadores, daí tem os vereadores e tal. Na lei de Deus também tem a sua hierarquia, tem a liderança do dia. E tem os que são do tabernáculo, que obedecem àquela liderança do dia, da palavra, da hora que está sendo pregada no dia. Então eles têm que pregar a mesma coisa em todos os lugares.
a mesma fé, a mesma doutrina, e em cada tabernáculo responder por cada irmão que você escolheu essa profissão, então, de ser pastor. Você não quis trabalhar numa empresa, mas quis ser pastor. Então você faça o teu ofício corretamente, também como se estivesse trabalhando numa empresa. Você está na empresa do Deus Todo-Poderoso. É o negócio que você escolheu, ou que Deus te chamou. Se você teve um chamado, porque todos, na verdade, têm que ter um chamado para exercer os negócios de Deus. E no parágrafo 44 continua dizendo: se não for isto, então, isto o quê? Aquilo que não é Escritura, virá outra porção agora, pois creio que estamos vivendo nos últimos dias. E estou agradecido por viver este dia. E Mombrana diz que estava agradecido por viver o dia dele, que ele viveu lá, porque ele diz que cumpriu as coisas dele. Eu não trocaria este dia por nenhum dia. Este é o dia mais glorioso que já existiu na terra. Agora, quando ele fala essa expressão, irmãos, ele não está dando a entender somente o dia dele, é que a mensagem dele é a única e verdadeira mensagem, porque ele disse isso numa outra ocasião. Esta é a verdadeira mensagem. Então, se esta é a verdadeira mensagem, isto é um glorioso dia para o dele e para o nosso hoje, que continuamos vivendo ainda dentro desta mensagem e por esta mensagem, a mensagem de William Marion Branham. E continua dizendo aqui: nenhum outro superou ou supera este. Pode ser que seja o tempo de retornar. Aquilo se assemelha muito a isso. Se for o caso, levantar-se-á alguém após mim que continuará a mensagem. Será um intruso, mas levantar-se-á após isto e continuará a mensagem. Agora, estranho, essa é uma tradução que fala de um intruso. Já na tradução de Goiânia é um pouquinho diferente. Então, eu ficaria, com certeza, eu fico mais com a tradução de Goiânia. Por isso que fala o seguinte, vamos ver aqui: Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Ela foi pregada em 18 de janeiro de 63. Vamos ver aqui. Vou só ir no parágrafo 44, que ele tem uma outra tradução menor até. Na de Goiânia diz o seguinte: se não for isso, virá outra porção agora, pois creio que estamos vivendo nos últimos dias e estou agradecido por viver neste dia. Eu não trocarei este dia por nenhum outro. É o dia mais glorioso que já houve na terra. Nenhum outro superou este. E termina assim. Então ainda acho ficar melhor só com essa tradução de Goiânia. Ela é mais curta e mais clara para nós. Por isso nós dizemos ser da outra porção agora. E para finalizar aqui, irmãos, temos os ungidos dos últimos dias. Irmão Branham pregou. Os ungidos dos últimos dias foi pregada em 25 de julho de 1965. E aqui irmão Branham fala no parágrafo 262. Vamos ver o que diz. Notem, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar a sua mensagem, a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. A terceira puxada, a abertura da palavra aos mistérios revelados. Não há
ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês conseguem ver isto, irmão Branham diz? A congregação responde amém. É então, nesse dia, quando esta coisa é para acontecer, que Janes e Jambres, os personificadores, personificadores são enganadores, irmãos, aparecerão novamente, tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original, para dizê-la. Eles aparecem para personificá-la, para modificar o seu entendimento. É o que significa personificá-la, modifica o entendimento dessa palavra do dia. Exatamente certo. Agora, você vê o que Mateus 24 significa? Vejam, ungidos. Pessoas que são ungidas e que modificam, irmãos, o significado ali da mensagem da hora do dia. É os Janes e Jambres enganando as denominações que prosseguem com o evangelho de uma maneira errada porque não creram no mensageiro da hora. E por isso são almas encarceradas que vão adentrar ali a grande tribulação. Então eu vou encerrar por aqui, irmãos, para nós irmos para uma terceira parte e terminar esta mensagem. Uma terceira parte, vou até anotar aqui. Terceira parte. E dizer para vocês, irmãos, que essas citações que estou mostrando é para mostrar como o irmão Branham falou que haveria outro após Branham. E que além desse outro, haveriam também junto com esse outro ungidos do dia que pregam a palavra, pregam a palavra da Bíblia e tal, mas de uma maneira errada. A maneira correta, ela veio na linha aquela que segue do Alfa até Ômega e terminou com o Ômega, irmão William Marion Branham. Então é por isso que essas pessoas não querem seguir a mensagem de um homem só, mas também não subirão no arrebatamento. Que Deus abençoe vocês, irmãos, na internet, e se vocês desejam fazerem parte da esposa do Senhor, esta é a última chamada. Você deve deixar tudo de lado que você creu errado até hoje, irmão e irmã. Você tem que deixar de crer. Nesse mundo não há mais nada para nós. Nós podemos viver aqui, mas não se misturar muito com política nem nada, porque a política, irmãos, ela é manipulada pelos homens, sejam eles da esquerda ou da direita. Eles são empregados de alguma força maior, superior. Aquela chamada, não dá para dizer aqui na internet, vocês sabem o que é. Eles governam tudo. Então, quando nós estamos ali discutindo política, aí você começa a discutir, não, mas eu sou da direita, eu acho que a direita é melhor. É lógico que a direita é melhor, é o lugar mais certo de se estar. Mas a esquerda já prega aquela outra parte, a parte das trevas. Então é as trevas contra a luz, mas é tudo para nós ficarmos ali dando opiniões disso, opiniões daquilo, para que nós fiquemos presos nessas coisas e não atentemos para o Evangelho de Cristo que vai nos tirar aqui do mundo. Irmãos, temos que deixar de lado todas estas coisas. Nós cristãos devemos apenas, se nós temos a obrigação na lei de ir votar, porque obrigam nós a votar, que nós não somos libertos disso, A gente é obrigado a ir lá dar o voto. Aqui no Brasil é assim. Então vai dar o teu voto lá. Você pode até votar em branco se você quiser. Você não precisa votar num ou no outro. Você pode dar o teu voto em branco, anular, fazer como você quiser. Cumpra a parte na lei que te obriga. Mas sabendo que o certo é nós não estarmos mais querendo mudar as coisas aqui no mundo ou fazer parte na política. Aqui nesse mundo nós não vamos mudar nada. Esses políticos vão continuar sendo sempre assim, esquerda e direita, morre um, vem outro, vai continuar a mesma coisa para
conseguir segurar as pessoas nisso e não atentarem para a salvação em Cristo. Nós temos que deixar isso de lado, temos que deixar esse negócio de competição de um com o outro, competir até mesmo com futebol, coisas assim, são competições, essas coisas nos levam para longe de Cristo. Nós não temos que competir em nada, nós temos que ser iguais na fé e cada vez mais sermos a esposa do Senhor Jesus Cristo manifesta aqui no mundo, enquanto ainda dá, porque logo esse tempo vai terminar, irmãos. Haverá perseguição, assim como tem países que não aceitam o Evangelho de Cristo. Aqui no Brasil e em alguns outros países, como África, Estados Unidos, ainda é liberto, eles deixam fazer a pregação, por enquanto, porque sabemos que virá aquele tempo em que eles vão então perseguir a esposa de Cristo, perseguir quem está crendo na Bíblia e vão proibir de se crer na Bíblia, não vão querer mais. Então, nós estamos perdendo tempo em ficar discutindo política e ser disso ou daquilo. Nós temos que discutir como ser esposa do Senhor e vivermos para o Senhor dia após dia, para que Ele nos resgate, nos tire daqui quando vier aquilo que está para acontecer, que é vir o anticristo e dominar todas as coisas e perseguir aquela esposa que crê na palavra do Senhor e quer viver na Bíblia, em paz, nas coisas de Cristo. Eles não querem Cristo, irmãos, eles não querem a verdade do mundo, a verdade de Jesus, perdão. Eles não querem a verdade do Senhor, eles não querem o reino de Deus, eles querem as coisas do mundo, o Éden de Satanás, que o irmão Branham pregou para nós, que eles estão fazendo aqui no mundo. Vamos levantar de pé, irmãos. Deus abençoe a todos com esta palavra e que possa fazer você tomar uma decisão por nosso Senhor Jesus Cristo e vir fazer parte conosco da esposa do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por este tempo que nós dedicamos a Ti, com esses irmãos aqui que têm contribuído para que eu possa falar por eles aqui, por nós, desta palavra, desta hora e deste dia. Agradeço esses pequenos irmãos aqui, que Tu possas fortalecer eles na fé, na saúde, dando saúde, uma boa saúde mental também, que nem a irmã Jocelina, que já não tem uma boa saúde mental, ela está com problemas de memória, que Tu possas ajudar essa irmã a recuperar sua memória, em nome do Senhor Jesus Cristo.